Podemos cantar em Senhor. Amém. Eu vieste fazer assim. Eu vim adorar a Deus. Glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Eu tentei entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu tenho experiência pra você cantar. Quando vai chegar, quando vai chegar, você só enxerga a pena, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Aleluia. Você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você cantar. Quando vai chegar, quando vai chegar, você só enxerga a pena, mas há livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. Aqui eu planejei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa meus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Eu quero não Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. O nosso diácono Fernando também está com a oportunidade. Aleluia, glória. Aleluia. Ai, para de ir um pouquinho, Maria.
Aleluia. Glória. Glória. Vai vir. Aleluia, glória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar um versículo para a nossa meditação, Daniel. Aleluia. 2, capítulo 2, versículo 20, que diz: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus, tu és grande. Eu sou pequeno, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Aleluia, glória a Deus. Tu és a luz desse Glorificado e exaltado é teu
vai orar e vai louvar pelos dízimos e ofertas e em seguida o nosso presbítero Benício. Amém? Amém. Oh, glória a Tem Jesus. pregador também que é atrás de mim, viu? A glória. Amém? Pai do Senhor, pessoal. Amém. Pai amado, Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel, Tu és poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Principalmente, Senhor, vamos recolher as ofertas para a Tua casa. Fica conosco, que a oração que eu te faço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Falta pouco, a dor que estás sentindo vai passar. Falta
Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Quem trouxe Bíblia é João capítulo 4. A gente vai ouvir Bíblia, amém, irmãos? Como na verdade a igreja costuma ouvir, né? Através da pregação do presbítero, o resto de Bíblia. Glória. Aleluia, Senhor. João capítulo 4. João capítulo 4. Porque o que seria de nossas vidas se não fosse a palavra de Deus? Aleluia. Como Pedro falou, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? João capítulo 4. Nós iremos ler o versículo 39 ao 42. João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Mateus, Marcos, Lucas, João, antes de Atos dos Apóstolos, é o quarto evangelho. Glória a Deus. Aleluia, glória. João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia ao nosso irmão em nome de Jesus. Amém, meu irmão Eduardo? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia. Amém? Pai amado, Pai santo e querido, quero colocar diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo, Pai, e te pedir, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos espirituais da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, que tem total liberdade para operar em nosso meio, continue conduzindo esse culto, continue conduzindo essa obra, Pai. Coloco diante de Ti a minha pessoa, a minha vida, reconhecendo que nada sou, que nada tenho, que nada posso, se não vir do céu, Pai. Mas nesta noite eu te peço, usa a minha vida para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Quero ministrar hoje uma palavra bastante conhecida, mas que o Senhor Ele pôs no meu coração hoje à tarde. Glória a Deus. E bom é a gente parar para meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, esse capítulo 4 de João, ele é único em todos os 4 evangelhos. Apenas João vai relatar esse encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Quando a gente vai observar o capítulo 4, o versículo 1, João vai escrever dizendo que quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e mais discípulos do que João, ele saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. Observe que no capítulo 3, a partir do versículo 28 em diante, a gente vai ver João Batista dando testemunho sobre Cristo. Alguns discípulos de João e um certo judeu vão chegar até João Batista e vai dizer: olha, aquele que tu estava pregando sobre ele, testemunhando sobre ele, está do outro lado, fazendo mais discípulos do que tu. E aí João Batista, quando ele ouve essa mensagem de um dos seus discípulos, e esse homem que era judeu,
vai dizer para eles: é necessário que o ministério de Jesus cresça e que o meu diminua. Observe que se João não tivesse a mentalidade do propósito para a qual ele foi chamado, nesse comentário iria suscitar uma divisão, uma contenda. Por quê? Disseram para João Batista que o ministério dele estava ficando apagado, enquanto de Jesus estava ganhando fama, enquanto de Jesus estava ganhando notoriedade. Sendo que apesar da fama ministerial de João Batista, ele não vai se esquecer o propósito que Deus designou para ele. E qual propósito é esse? É quando o profeta Isaías vai profetizar sobre João Batista e vai dizer: eis que eu envio adiante de vós o meu mensageiro. E que mensageiro é esse? É a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor e preparai as suas veredas. Apesar da fama para o ministério de João Batista ter sido notória, ter sido grande, ele não se esqueceu para qual propósito ele foi chamado e enviado à terra. Foi para preparar o caminho para o Senhor. Isso aqui se torna uma grande lição para nós nos dias atuais, porque João Batista ensina algo a gente: é que no meio do povo de Deus não tem aquele que faz mais nem aquele que faz menos, não tem aquele que é mais espiritual ou aquele que é menos espiritual, não tem aquele que louva melhor ou aquele que louva pior, não tem aquele que prega melhor ou aquele que prega pior. Na verdade, nós estamos aqui com o único propósito: glorificar o nome daquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Qual é o embaraço que a igreja vive nos dias de hoje? É porque a igreja se esqueceu para qual propósito ela foi chamada. Sim, porque a igreja foi chamada com o propósito de ser espelho para o restante do mundo. Assim como Deus designou para Israel ser a referência para as nações, a igreja também foi designada por Deus para ser referência para aqueles que estão aí fora. Mas como aqueles que estão aí fora irão dar crédito à igreja, essa igreja não está retratando o espelho de Cristo, porque Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós fomos chamados para fazer a diferença. A questão é que a igreja deixou entrar dentro dela práticas mundanas como inveja, soberba, egoísmo, orgulho. E o que é isso? São pessoas que até são espirituais, só não têm a base do conhecimento. Entenda uma coisa: quando nós oramos a Deus, nós estamos dizendo para Deus que nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, que nós somos imperfeitos e falhos. A oração não nos faz nos tornarmos super crentes. Na verdade, a oração revela a nossa humanidade caída, fraca, imperfeita e limitada. Então, pelo amor de Deus, que a nossa oração seja com o propósito de nos aproximarmos de Deus e deixar que Ele derrama poder, e nunca, jamais, de nenhuma hipótese, querer ser maior do que o outro dentro da casa de Deus. Porque João Batista poderia dizer: eu vou lá falar com aquele, porque eu até fui enviado para poder ser o mensageiro dele. Mas não, João Batista não se esqueceu do seu propósito. Entenda algo: eu disse isso para o meu irmão Eduardo, que não foi Deus que me ensinou diretamente, mas me ensinou através de um pastor em meio a uma pregação. Quando o irmão Eduardo ele veio fazer um certo elogio a mim, me permita falar aqui, meu irmão, sendo que no meio desse elogio foi necessário falar de outra pessoa, e não falando mal, mas era como se ele estivesse colocando eu um pouco acima daquela pessoa. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, pare com isso. Eu quero lhe dar um conselho que eu aprendi. Entenda uma coisa: eu não quero, como eu aprendi, jamais receber um elogio que na mesma frase alguma pessoa precisa ser diminuída. Nós precisamos tomar cuidado disso. E o irmão, ele glorificou por esse conselho, não foi, meu irmão Eduardo? Me permita citar isso aqui, mas eu preciso para poder introduzir a mensagem. Então, quando João fala que é necessário Jesus crescer e ele diminuir, ele está tirando da mente daqueles homens uma possível divisão, uma possível contenda. Por quê? Porque ele queria preservar o seu ministério e preservar o nome de Jesus sem causar
causar escândalos. Quando nós chegamos em João capítulo 4, a gente vai ver agora Jesus saindo da Judéia e indo para a Galileia. Para quê? Para que não houvesse uma controvérsia, ou seja, para que não houvesse um conflito do ministério dele com o ministério de João Batista, não causado por eles, mas causado por aqueles que seguiam a ele e por alguns fariseus. Então Jesus, sendo muito sábio, ele vai se retirar da Judéia e vai em direção à Galileia. Aí o versículo 4 de João capítulo 4 vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário? Porque era um só povo, presbítero Rashid, porém que estava divididos em dois. Em 2 Reis capítulo 17 nós vamos ver quando o povo de Deus é levado para o cativeiro, para o exílio babilônico, e o rei Sargão, ele vai colocar alguns escravos no meio do povo de Israel, e aquele povo ali vai se misturar, eles vão se casar, os judeus que ficaram com outro povo irão se casar. Aí nisso gerou na mente dos judeus, do povo de Israel, daquele que veria a descendência do Messias, gerou aquele olhar de ódio, aquele olhar de mágoa, aquela divisão. O povo judeu não considerava os samaritanos puros. A maneira ritual dos samaritanos era impura, era contaminada. Então os judeus não falavam com o samaritano e os samaritanos não falavam com o judeu, tendo em vista que até na própria Samaria foi edificado o Monte Gerizim para que o povo fosse adorar a Deus, sendo que não era uma adoração exclusiva, não era uma adoração única. Tinha o altar a Deus e tinha mais 5 altares de Benó de Sucote, que a gente pode dizer que é a Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramá e de Sepharvaim, 5 altares mais o de Deus. E esta mulher samaritana, ela vai retratar a realidade espiritual que o povo samaritano se encontrava, sendo que Jesus tinha um propósito maior, e este propósito era unir dois povos em um só, mudar o testemunho da mulher e fazer da mulher uma pregadora do Evangelho, porque Jesus Cristo, ele chegou para unir o povo e não dividir. Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem for levantado no centro da terra, irá atrair muitos a ele. A cruz ela não divide, a cruz ela une. Aleluia. E a igreja está se esquecendo do propósito da cruz. Aleluia. Era necessário ele passar por Samaria, e neste necessário vai revelar o propósito de união em meio à divisão, porque Jesus não tinha uma mente como o ser humano normal tem, sendo que ele deixa esses escritos para ensinar a mim e a você que nós não fomos chamados para dividir um povo em dois, nós fomos chamados para tirar aqueles que estão lá fora, trazer para a casa de Deus e chamar ele de irmão e chamar ele de irmã. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje pare de querer dividir o povo de Deus em dois e comece a buscar aqueles que estão perdidos na prática de seus pecados. Aleluia. Aleluia. Eu até tento às vezes ir mais devagar na mensagem, irmão, mas deixa Jesus ir conduzindo a gente. Era necessário ele passar por Samaria, e nesse necessário ele vai ter um encontro com uma mulher. E quando Jesus vai esperar por volta de meio-dia aquela mulher perto do poço de Jacó, cansado da viagem, revelando a humanidade de Jesus, a fadiga do corpo, ele vai se sentar no poço e vai esperar uma mulher que na onisciência dele, ele sabia que ela iria estar ali naquele dia e naquela hora. Aí nesse intervalo os discípulos foram para a cidade para poder comprar comida. Era tudo uma estratégia de Jesus, porque há momentos em nossas vidas que Deus, ele tira alguém do nosso lado, ele afasta algumas pessoas para ter um particular conosco. Aleluia, Jesus. Então todas as vezes que você vê alguém passando tempo sem falar com você, sem mandar mensagem, sem ligar, não estranhe, não fique pensando: será que eu fiz alguma coisa? Talvez seja Deus querendo privar você de algumas pessoas para ter um momento em particular com você. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes a gente se perturba demais, achando que tudo é culpa nossa,
achando que tudo é pecado, mas na verdade sempre tem um propósito maior do que o nosso pensamento. Ele coloca os discípulos para ir comprar comida, e nisso a mulher se achega naquele poço, e aí Jesus ele vai entrar na primeira etapa de um diálogo com a mulher. Ele vai construir uma conversa, ele vai construir um relacionamento, ele vai dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Ele olha para aquela mulher e faz um pedido: dai-me de beber. Sendo que aquela mulher estava com a mente fixada na terra, no povo samaritano, no ódio contra os judeus. O ódio era tão grande, irmãos, que lá em Lucas capítulo 9, se não me falha a memória, capítulo 10, quando Jesus enviou alguns mensageiros e chegaram ali na província de Samaria, eles não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João, esse mesmo João que escreve, olhou para Jesus e disse: deixa a gente orar para que caia fogo do céu e mate eles. Veja o ódio de um judeu para samaritano. Aí eu pego e aplico aqui no diálogo, Fernando, nessa realidade que nós vivemos. O que tem de crente, irmão, pedindo para Deus entrar com vingança na vida de outro crente é boia. Se doer, não se preocupe, vai curar. Porque é mais fácil a gente orar, pedir a Deus por misericórdia para a vida do nosso compatriota, do nosso irmão, da nossa irmã, mas na verdade a mente está tão fixada na terra que não conhece a que espírito eles pertencem. Aí Jesus vai olhar para Tiago, para João e vai responder: vocês por acaso não sabem de que espírito vocês são? Jesus estava ali dizendo: eu estou ensinando errado a vocês, é? Ou é vocês que estão entendendo e interpretando tudo errado? Misericórdia quer e não sacrifício, disse Jesus. Então, pelo amor de Deus, sabe aquele irmão A, sabe aquele irmão B que você estava olhando e dizendo: Jesus, pega ele, tem encontro com ele, começa a dizer assim agora: Jesus, tem misericórdia, Jesus me ajuda a perdoar, Jesus me ajuda a amar, Jesus me ajuda a estender a mão. É melhor, irmãos, para que ficar perdendo o tempo da oração. Ó Deus, tu visse, não foi, Deus, que fulano fez cara feia para mim? Tu visse, não foi, Deus, que fulano não me mandou mensagem? Tu visse, não foi, Deus? Pega ele, Deus. Deus não vai pegar ninguém, vai fazer pegar você e mudar o seu caráter. Posso pregar, né, Rebeca? Amém, irmãos? Amém. Dai-me um pouco de água. Jesus vai iniciar o diálogo com aquela mulher. Sendo que quando Jesus fala, a mulher, ela vai criar uma barreira de divisão. Aí ela vai fazer uma pergunta para Jesus: como podes, tu sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Observe que Jesus estava necessitado, mas a divisão estava impedindo aquela mulher de ajudar aquele que estava precisando. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? Que quando nós estamos com o pensamento ligado na terra, de contenda, de divisão, a gente deixa de usar misericórdia com os outros. Dá-me um pouco de água. E a mulher vai lançar uma pergunta para o presbítero Rashid, que vai levantar uma barreira: como podes, tu sendo judeu, conversar comigo que sou mulher samaritana? Era como se ela estivesse dizendo: se tu beber água no meu copo, tu se torna impuro. Ela nem sabia quem estava falando com ela. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. A primeira etapa, o primeiro estágio é Jesus construindo o diálogo. Aí quando a mulher oferece uma barreira de divisão, aí Jesus vai lançar a segunda etapa da conversa, o segundo estágio do diálogo. Qual é? Ele vai despertar na mulher curiosidade. Se tu soubesses, mulher, e conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu pediria a ele, ele te daria água viva. Jesus agora muda o nível da conversa. Eu amo Jesus por causa disso, irmão, porque ele poderia muito bem se prender na barreira que a mulher criou. Ele disse: eu não penso como vocês pensam, não, eu não ajo como vocês acham, é vocês que têm que me imitar, eu que sou o modelo de vocês. Aí Jesus vai dizer assim: se tu conhecesse o dom de Deus, mulher. Eu não pensava assim. Ele vai despertar uma curiosidade na mulher samaritana. Jesus sabe como evangelizar a gente. Ele sabe como falar conosco.
Sabe quando Deus usa um profeta para poder falar com a gente? Olha, Deus manda te dizer que a bênção vai chegar, que a vitória vai chegar. A gente fica logo curioso, a gente vai orar, mas Jesus, que bênção é essa? Aleluia. Aleluia. No nosso meio, irmãos. Ele sabe como fazer a gente ficar mais pertinho dele. Ele sabe chamar, ele sabe atrair a gente. Sabe aquelas madrugadas que a gente acorda para ir ao banheiro, a gente sente aquela vontade de orar, mas o corpo está fadigado, o corpo está cansado, mas o Espírito Santo diz, pelo menos 5 minutos. Aleluia, glória a Deus. Aí quando a gente desce, aleluia, ele sabe como atrair a gente. Ele sabe como despertar curiosidade em nós. Mas quando Jesus fala isso, que iria dar água viva à mulher, ela vai novamente, ela nem entendeu, mas Jesus é paciente. Jesus agora vai aumentar o nível do diálogo, o nível da conversa. E aí quando ela ouve isso de Jesus, ela vai perguntar: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Observe que a mente dela estava sempre na barreira, estava sempre na divisão. Jesus queria mudar o pensamento dela, ela nem estava dando-se conta disso. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Eu vou repetir o que eu já falei aqui na ministração outros dias. É Deus ministrar o nosso coração a palavra de 40 minutos, de 1 hora, de meia hora. E a gente no culto está dando glória a Deus. E a gente sai maravilhado. Mas quando a gente chega em casa, a gente nem tem uma reflexão. A gente não pensa na palavra. A gente não pratica o que foi ministrado. E a nossa vida não muda. É isso que acontece aqui. É Jesus, Maicon, querendo mudar o pensamento da mulher. Ela dizendo, como é que tu vai tirar água? O poço é fogo. Ela nem sabia que Deus precisava de poço. Ela nem sabia que Jesus não precisava tirar a água do poço. Porque em João capítulo 7, ele chegou diante de uma multidão, abriu a mão e disse: quem tem sede, vem até mim. Glória a Deus. É que enquanto a mulher está presa no poço, Jesus se apresenta como a fonte. Porque o poço cega, mas a fonte é inesgotável. Todo ser humano que depende do poço humano passa por frustração, mas aquele que está junto à fonte tem a garantia da vitória certa. Por quê? Porque a fonte não falha, a fonte não erra, a fonte não se acaba, porque a fonte ainda é Jesus. Entenda, nós somos apenas vasos. Ou melhor, somos odre, ou melhor, somos copo, ou xícara, ou caneca. Você vai dizer o que você é. Somos todos recipientes que bebemos de um só Espírito, que bebemos de uma só fonte. Então, pelo amor de Deus, se Deus usa você na profecia e não usa o irmão do lado, não fique se achando mais do que o irmão, porque Deus está usando você na profecia. Não. Se o seu irmão do lado fala em língua, mas o outro ainda não fala, não queira ser maior do que ele. Não. Por quê? Porque você é recipiente, eu sou recipiente, mas a fonte ainda continua sendo a única, e é Jesus. Aleluia. Eu preciso para poder curar o ego na igreja. Glória. Porque todas as vezes que a gente acha que está crescendo espiritual para poder menosprezar os outros, a gente está crescendo errado. A igreja está aqui ainda? Oh, glória. Aleluia. A segunda barreira, ela vai colocar um empecilho. Sendo que Jesus, ele não vai dar atenção para esse pensamento carnal da mulher. Aí agora Jesus vai responder. No versículo 13 ele vai dizer: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der